Quantas vezes já falamos que queremos mudar, que queremos seguir uma nova vida, que queremos mudar coisas que não nos fazem bem, novos hábitos, novas amizades, um emprego novo, mas falamos que não sabemos como fazer isso. Na verdade, nós sabemos o que temos que fazer para que a nossa vida tenha uma grande mudança. Porém, nós não temos a coragem, muitas das vezes, de fazer essa mudança. Por quê? Porque mudar é difícil. É muito mais fácil nós já fazermos todos os dias aquilo que estamos acostumados, os mesmos hábitos, só que queremos resultados diferentes, mas não temos atitudes diferentes. E eu venho falar hoje sobre isso com vocês a respeito dessa minha atitude, que fez a minha vida ser transformada através da minha atitude de aceitar Jesus verdadeiramente na minha vida. Eu já sabia, já conhecia a palavra desde 16 anos, sempre conheci, né, o Deus de outras pessoas. Eu mesma não tinha esse, achava que não tinha esse acesso. E um dia eu resolvi me aprofundar e falei: eu preciso conhecer esse Deus verdadeiramente como um pai, porque eu conhecia um Deus que era um Deus da religiosidade, era um Deus que tinha uma certa distância de mim. Só que dentro de mim uma voz ecoava dizendo, como se eu tivesse um contato mais próximo, é como se eu sempre estivesse falando com alguém, contando as minhas coisas, me abrindo, sabe? E isso já era o Espírito Santo trabalhando, porque Deus ele já está aqui hoje, ele já está em mim, já está em você. Basta nós darmos o espaço para que ele venha participar das nossas vidas. E eu quero falar um pouco sobre isso. Não somente, né, com a minha conversão, com essa grande mudança. Ir à igreja, frequentar os cultos, não vai trazer a mudança que nós precisamos, somente isso, faz parte dessa transformação. Mas ninguém mais do que eu precisei querer isso, porque se você não quiser, ninguém vai fazer a sua parte. Você é a única pessoa que vai conseguir mudar o seu futuro. Sabe como? Tomando uma decisão. Isso para tudo na sua vida. Se você quer um trabalho novo, se você não gosta dos seus hábitos velhos, se você pretende mudar a sua carreira, se você pretende se casar, se você pretende tomar decisões importantes, se você pretende ter filhos, tudo isso só quem pode fazer é você. Então, por muito tempo, essa minha parte espiritual eu procrastinei, sempre colocando, a gente sempre acha uma desculpa ou coloca essa culpa em terceiros, tipo: "Ah, mas eu não nasci num berço cristão, minha mãe não me ensinou isso", e a gente vai procrastinando, porque é muito mais fácil dar desculpa do que a gente tomar uma atitude de coragem. E a vida espiritual ela não é diferente das outras áreas, ela precisa ganhar a mesma importância que as outras áreas da sua vida têm. E a minha vida espiritual, quando eu tomei uma decisão, porque eu queria até um certo ponto, e geralmente nós queremos nos envolver com as coisas de Deus até o quanto é conveniente para nós. Passando daquilo que já vai atrapalhar outras coisas, aí nós já não queremos mais. Então hoje, você vê o evangelho mais raso, um evangelho mais fácil, um evangelho só de bênção, um evangelho que não tem transformação, o evangelho fácil. Por quê? Porque esse é o evangelho que infelizmente estão pregando por aí. Não são todas as igrejas, não são todos os pastores, mas está na palavra que no final dos tempos, né, isso aconteceria e até os escolhidos seriam enganados. Então, hoje eu venho compartilhar com vocês a minha decisão. A minha decisão foi da seguinte forma: quando eu queria ter esse acesso ao Senhor, e eu via muitas coisas erradas, convivia com pessoas cristãs que eu via muitas atitudes erradas e eu falava: "Eu não quero isso para mim. Eu não quero ser um cristão que engana, eu não quero ser um cristão que mente, eu não quero ser um cristão que não tem compaixão do outro". Não é que nós não venhamos ter mais pecado, pecamos todos os dias, mas eu não conseguia ver Cristo nas pessoas. E aquilo me decepcionava e eu falava: "Deve haver um jeito, sim". Mas aí eu nunca parei e falei: "Agora eu quero", porque é preciso nós conhecermos a palavra de Deus para que não sejamos enganados. Não adianta, você pode ter o melhor pastor, o melhor discipulador, se você não conhecer o seu criador com essa intimidade, porque aqui a palavra, quanto mais você lê a palavra, mais você vai conhecer o seu criador, mais você conhece Deus. E mais você se conhece, porque você é a criatura. Então mais nós nos conhecemos.
E isso ninguém vai poder fazer por você. Ninguém vai poder: "Ah, eu vou pedir para minha pastora orar por mim". Legal. "Ah, eu vou orar com as irmãs da igreja". Legal. "Eu vou para o culto, vou orar". Mas você tem que ter o teu momento. Eu só consegui, né, me encontrar no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dele quando e saber o que ele queria para minha vida, quando eu resolvi ter essa intimidade com Deus. E hoje, uma vez por todas, eu vou te ensinar, porque as coisas de Deus, elas são simples, nós é que somos quem complicamos. Essa simplicidade que eu falo, é uma simplicidade que você não precisa chegar para o teu pai com palavras bonitas, com tanta reverência, Senhor, Salvador, de Isaac, de Jacó. É bonito ouvir uma oração assim. Sim, mas o Senhor só quer a sinceridade do nosso coração. E na Bíblia tiveram alguns versículos que me chamaram a atenção logo no início da minha conversão, sabe? Eu não sou uma pessoa que vou decorar tudo, mas eu gosto de entender o contexto. Eu nunca fiz nada que eu não entendesse, porque eu precisava entender. Eu já fui contra muitas coisas que são criadas ali no evangelho, que são coerentes com a palavra. Porém, enquanto eu não entendi, eu não fiz aquilo que eu não achava que estava correto. Um exemplo, as pessoas falam sobre bebida, eu não vou falar aqui sobre isso hoje, mas posso falar em outro momento. Se pode, se não pode, eu só parei de fazer aquilo quando eu entendi, porque não adianta você fazer algo porque o outro te falou, você tem que saber o porquê, você tem que saber o fundamento, porque senão você vai ficar sempre com aquela dúvida aqui e vai ficar sendo guiado como marionete. Então eu venho aqui hoje te falar, para você não ser enganado, para você ter um acesso, você saber qual é o. Você pensa assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Quando eu me converti, o Senhor me deu como um mapa. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei de onde eu vim e eu sei em que fase da minha vida, em que lugar eu estou. E a minha preocupação hoje é: Senhor, eu estou no lugar que tu queres que eu esteja? Se eu estiver no lugar que Deus quer que eu esteja, não importa como estão as circunstâncias, importa que eu estou no centro da vontade de Deus. E para você viver isso, você descobrir qual é o seu lugar e se você está no centro da vontade de Deus, você precisa conhecer o seu Criador. Maria, como eu vou fazer isso? É simples, porque o nosso Deus é simples. E hoje eu vou te falar, eu até separei aqui em Jeremias, que foi o versículo que eu falei para vocês, né, que me tocou, 29:13, que fala que, deixa eu pegar meu óculos, tem umas linguagens que são diferentes, mas aqui fala: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Em outras Bíblias que está dizendo lá, porque é diferente, né, o texto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Então o Senhor só quer que eu e você busquemos Ele de todo o coração. E o primeiro passo para você começar a ter uma vida equilibrada no centro da vontade de Deus, sabendo quem você é, para onde você vai e aonde você está, você precisa viver isso aqui. Buscar o Senhor de todo o seu coração e você vai saber, porque o Senhor fala: "Se me buscar de todo o coração, você me achará". E se você quer achar o maior tesouro, a resposta para todas as suas perguntas da sua vida, então busque ao Senhor. E hoje eu vou te dar aqui a receita para você começar uma vida de comunhão com Deus. Logo quando eu comecei, eu coloco um louvor. O Senhor, ele vai estar em todos os lugares, ele vai estar te escutando. Às vezes você pode estar deitado, você está falando com Deus, você tem que estar ligada com Deus o tempo todo. "Ai, Deus só vai me ouvir se eu estiver na igreja". Não, ele vai te escutar em qualquer e todo lugar. Basta você estar com o coração sincero e fazer uma oração sincera. Mas quando você tira aquele momento para o Senhor, porque quando você vai fazer algo, você tira aquele tempo para fazer. Então tira esse tempo para o Senhor, seja 5, 10, 15, 20 minutos. Coloca um louvor para você melhorar aquele ambiente, mudar aquele ambiente. "Ai, Maria, eu não tenho lugar em casa". Espera todo mundo dormir, ou quando você acordar, o Senhor, ele vai te dar estratégias. Coloca um louvor, se liga naquele louvor. No começo, como eu não sou de gravar muito, eu não sou muito ligada à música, nada musical, mas os louvores tocam muito. Então, quando eu não sabia a letra, eu colocava sempre o louvor com a letra, porque a nossa palavra profetiza, fala com a sua boca, adora o Senhor com a sua boca, que tudo começa a mudar. As nossas palavras têm poder, então eu colocava ali aquele louvor. Aquele louvor me conectava com o Senhor, e aí eu já ia preparando o ambiente para ler a palavra. Maria, mas eu não sei como ler a Bíblia. O Senhor vai, antes de você ler, Jesus, me ensina através da tua palavra. Eu quero te conhecer e eu te garanto que ele vai falar com você. Você não precisa de um profeta batendo na sua porta, você indo à igreja atrás de profeta. Claro que o Senhor usa os profetas dele
como já usou para mim, deve ter usado para você, ou você já ouviu falar. Mas o Senhor fala conosco todo dia, toda hora, através da sua palavra. A maior profecia está aqui. Então, eu quero eu quero te desafiar, você que está nesse vídeo, a começar a entender a sua vida, para onde você está indo e aonde você está. E o que o Senhor tem para ti. Então, né, nesse dia de hoje, eu te desafio, coloca lá um louvor e aí você começa a ouvir, começa a adorar. O Senhor vai começar a te tocar e você prepara um ambiente, porque o ambiente ele tem que estar favorável para o Espírito Santo vir. Nós temos que estar com o nosso coração aberto para estarmos atentos à voz do Senhor. Precisamos estar sensíveis e a gente prepara o ambiente, é assim que eu faço. E depois eu leio a palavra. Se você quiser, pode começar por Provérbios, que é um livro de sabedoria. Ou você pode começar pelo Novo Testamento. E aí, se você não consegue ler muito, lê um capítulo por dia. E ali você grifa aonde o Senhor falou contigo. E você pede revelação ao Senhor. E ali você abre, rasga o seu coração. Sabe quando você tem alguma coisa para falar para alguém, você liga para aquela amiga, aí você fala para a amiga, aí fala para outra pessoa, fala para. E aí você, no final das contas, não resolveu nada? Com Deus você pode abrir o seu coração, porque você não precisa fingir quem você é. Você não precisa falar bonito, você só precisa abrir o teu coração e a tua boca e dizer: Senhor, eu preciso de mudança. Primeiro, agradece. Eu começo sempre a minha oração agradecendo. Agradeço, gente, pelas mínimas coisas. Agradeço pelo meu dia, pela minha família, pela comida que eu tenho no prato. Eu agradeço por tudo, até por coisas pequenas. Eu aprendi a agradecer. E depois eu coloco diante do Senhor tudo aquilo que eu não posso, mas o Senhor pode. Eu peço a transformação, porque eu não tenho capacidade de ser uma pessoa melhor se não for através do Senhor, porque sem o Espírito Santo nós somos péssimos, horríveis, não temos nada de bom. Bom é só o Senhor Deus. E a dica que eu deixo para você aqui hoje, se você quer começar a entender a tua vida e saber para onde você está indo e uma direção para a tua vida, não tem outro. Não tem coach, não tem psicólogo, não tem amigo que vai te dar a direção. Quem vai te dar a direção é o Senhor através da palavra e da comunhão com Ele. Então, eu te desafio a começar hoje. Tira esse tempo para o Senhor. E aí você agradece, você abre, rasga o teu coração diante dele. Rasga o teu coração diante do Senhor e grandes coisas Ele fará. Grandes mudanças eu creio que Ele fará, como Ele fez na minha vida, porque a minha transformação está sendo de dentro para fora. E muitas coisas o Senhor tem feito na minha vida, porque se eu estou de pé e se eu sei hoje quem eu sou, a minha identidade em Cristo, foi Ele que se revelou para mim aqui, ó. E quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu tenho certeza o quanto eu preciso dele. E a grande certeza que eu tenho é que eu achei o melhor tesouro da minha vida, porque nada nem ninguém pode te dar a paz, que é essa paz que excede todo entendimento que está aqui na palavra. Até o próximo vídeo. Se você tem uma amiga que precisa dessa palavra, que precisa mudar de vida, que quer uma mudança, agora você pode passar esse vídeo para ela. E até o próximo vídeo, porque o Senhor vai continuar falando contigo.